Tá, gente? Vamos lá. Vou fazer um resuminho aqui para vocês. Quem achar o resumo difícil, tenta ver a aula inteira que eu faço mais exemplos, eu faço um monte de coisa na aula inteira, mas enfim. O resumo é, essas duas propriedades são as que vocês mais vão usar, tá? As outras a gente também vai usar? Vamos, mas essas duas são as principais. O que isso aqui significa? Esse A aqui simboliza um número qualquer, esse B outro número qualquer, e esse N, como eu usei o N nas duas raízes, é porque é o mesmo número, tá? Então, se eu tenho a raiz com N qualquer de um número, vezes a mesma raiz com o mesmo N de outro número, eu posso colocar os dois dentro da mesma raiz. Eu transformo essas duas raízes em uma raiz só. Então é só você fazer a conta com os que estão lá dentro. Ou seja, vamos aqui olhar um pouco dessa propriedade 1. O que ela quer dizer? Ó. Se eu não tenho nada na raiz, é como se fosse um 2, tá? Então eu tenho duas raízes quadradas, porque tem um 2 aqui, ou raiz segunda, né? Tanto faz. E quando eu faço multiplicação da mesma raiz, eu posso colocar tudo isso aqui dentro de uma raiz só. O 2 ele continua aqui, tá? Pronto, agora eu transformei duas raízes, essas duas raízes aqui. A raiz é esse símbolo aqui, tá? Esse símbolo todo. Em uma raiz só. E o que eu faço com esses números que estão aqui dentro? Eu multiplico eles. Tá? Esse aqui é a raiz de 7 vezes 7. Aqui você pode calcular como se fosse a raiz de 49, né? A raiz de 49 é igual a 7. Só que é mais inteligente você usar a propriedade 2 aqui. Depois a gente mostra como usa a propriedade 2 para descobrir que a raiz de 49 é igual a 7. Tá? Aqui, a mesma coisa. Se não tem nada, é como se fosse um 2. Eu tenho duas raízes iguais, raiz quadrada e raiz quadrada. Eu consigo transformar elas numa única raiz. E os números de dentro eu faço uma conta de vezes. Então, essas duas raízes aqui significam raiz de 15. Ou raiz quadrada de 15, se você quiser colocar o 2. Aqui a gente pode fazer o contrário. Isso aqui é 4 vezes 9, dá 36, né? Isso aqui é a raiz de 36. Só que vamos supor que apareceu assim. O que você pode fazer? Você pode transformar isso aqui na multiplicação de duas raízes. Na raiz de 4 vezes a raiz de 9. Qual é a vantagem em fazer isso, professor? A vantagem é que se você souber que raiz de 4 é igual a 2, você troca esse daqui por 2, porque é equivalente, né? Eu só peguei e troquei por um número equivalente. E a raiz de 9, se você souber que é 3, você troca. Então, isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes 3, que é igual a 6. Ou seja, 6 é a raiz de 36. Tá? E a propriedade 2, para que ela serve? Ó? O que a propriedade 2 nos diz? Que se eu tenho um número aqui, ele só não pode ser negativo, então isso não funciona para menos 3 elevado a 2 na raiz, tá? Ele não funciona para esse tipo de caso, tem que ser um número positivo, ou zero, pode ser o zero também. Se eu tiver um número aqui positivo, mas a gente sempre vai usar positivo, tá tudo bem. Se eu tirar a raiz enésima dele, é o nome disso aqui, quando tem um nzinho, com um n aqui em cima, os dois se cancelam. Então, no geral, o que vai acontecer? Esse a é sempre um número. Então, por exemplo, se eu tiver 7 elevado a 4 e eu for tirar a raiz quarta, eu posso meio que cancelar a raiz com esse de cima e só sobra o 7. Tá? Mas tem que ser o mesmo número aqui e aqui. Tudo bem? Então, como é que a gente usa a propriedade 2? Assim, ó. Se não tem nada na raiz, então ela é uma raiz quadrada. Tá? A raiz, ela sempre faz... a principal é a raiz quadrada. Então, se eu tenho isso aqui, eu posso cancelar essa raiz com esse 2. Só vai sobrar o 4. Então, a raiz quadrada de 4 ao quadrado é 4. Mas repara, 4 ao quadrado é a mesma coisa que 4 vezes 4. Quanto que dá 4 vezes 4? 4 vezes 4 é 16. Então, aqui eu estou te falando que a raiz de 16 é 4. Tá? Tudo isso aqui para te falar isso. Então, o que é mais esperto você fazer? Se você vê uma raiz de 16, você tem que tentar transformar 16 no 4 ao quadrado, ou em algum número elevado a 2. Como você faz isso? Eu mostrei na aula, fatoração, tá? A gente fatora em primos. Você vai ter que fazer fatoração, não tem como fugir. Aqui é uma coisa, aqui a gente tem uma raiz terceira de um número que está elevado a 3. Isso aqui, ó, corta, só sobra o 5. Aqui a mesma coisa, raiz décima de um número elevado a 10, corta esse 10 com essa raiz
Isso aqui só sobra o 2. Mas, professor, isso não parece muito útil. É sim, porque o que é raiz décima? Você pode até colocar na sua calculadora. Isso aqui é uma coisa que é raiz décima de 1024. Aí você vai ter que perguntar, que número vezes ele mesmo 10 vezes dá 1024? Isso não é uma pergunta simples, tá? Não é fácil descobrir que isso aqui é 2 sozinho. É muito mais fácil usando isso aqui. Então o seu desafio vai ser pegar um número como isso aqui e transformar numa potência. Esse é o maior desafio de longe, tá? Não é nem usar essas duas propriedades, é fazer isso. Isso eu mostrei na aula, fiz em várias situações. Tenta dar uma olhada lá. Eu sei que a aula tá grande, mas eu deixei em 2.0, enfim, deixa do jeito que seja fácil para você. Agora, como é que a gente pode usar as duas propriedades? Aí, de novo, você vai ter que perceber umas coisas, você vai ter que fazer umas transformações aqui. Por exemplo, você vai ter que perceber que 3 é a raiz quadrada de alguém. Raiz quadrada de quem? É só você pensar. 3 vezes 3 é igual a 9. Ou seja, 3 vezes ele mesmo, 2 vezes, é igual a 9. Então 3 é a raiz de 9. Tá? Pode fazer na calculadora aí pra você. Então eu posso trocar esse 3 por uma raiz de 9. Opa. E eu mantenho a raiz de 2. Ah, professor, tá muito difícil entender isso aqui. Vai ter que ver a aula. Tá, cara? A gente faz isso várias vezes na aula. E se continuar difícil, eu posso abrir uma segunda aula, a gente vê com mais cuidado e tal. Mas enfim. Tá, esse 3 então é igual a raiz de 9. É fácil fazer essas coisas, tá? Vou até fazer mais alguns exemplos. Por exemplo, o 2, ele é raiz de que número? É só você fazer 2 vezes 2. Então 2 é raiz de 4. O 3, ele é raiz de que número? É só você fazer 3 vezes 3. O 3 é raiz de 9. O 4, ele é raiz de que número? Faz 4 vezes 4, que dá 16. O 4 é a raiz de 16. Ah, e o 10, ele é raiz de quem? É só você fazer 10 vezes 10, que dá 100. O 10 é a raiz de 100. Ah, e o 15, ele é a raiz de quem? É só você pensar que 15 vezes 15 é igual a 225. Então você vai ver, se você ver raiz de 225, isso aqui é igual a 15. Opa. Isso aqui é igual a 15, tá? Então, descobrir de quem o 3 é raiz é fácil. Isso é fácil. Agora, então assim, transformar um número numa raiz é fácil. Agora, transformar a raiz num número não. Então, usando as duas propriedades, é mais fácil você transformar esse cara numa raiz do que fazer o contrário, tá? Beleza. Transformei esse 3 numa raiz. Agora eu posso usar a propriedade 1, né? Eu tenho duas raízes quadradas, eu consigo jogar elas na mesma raiz. E só fazer a multiplicação dos que estão aqui. Agora 9 vezes 2. Isso aqui é raiz de 18. Então 3 vezes raiz de 2 é a mesma coisa que raiz de 18. Porque, enfim, é isso aí. Agora a raiz de 12, eu consigo transformar ou fatorar nisso aqui, ó. Ah, mas onde é que eu vou usar as propriedades aqui? Você usa a propriedade 1, agora transforma em duas raízes. Mas professor, não era para eu transformar em uma raiz sempre? Não, às vezes é melhor usar duas raízes. Por quê? Porque olha só. Olha a propriedade 2. A propriedade 2 é, se eu tenho um número elevado a alguém, e eu tiro a raiz quadrada do mesmo número, eu posso cortar. Então, isso aqui, ó, é a mesma coisa que 2. Isso aqui eu não consigo fazer nada, então eu vou manter. Então eu só repito. Isso aqui, eu nem preciso colocar o 2, mas vou colocar. Então, raiz de 12, eu posso transformar em 2 raiz de 3. Tá? Certo? Esse processo de transformação é bom vocês aprenderem. A gente usa muito em matemática. E aqui? Aqui é o processo inverso. Eu vou pensar, o 2 é a raiz de quem? É só você usar aquele raciocínio. O 2, ele é a raiz de 2 vezes 2. Ele é a raiz de 4. Agora o 5, raiz de 5 eu não vou mexer. Agora eu vou usar a propriedade 1. Eu vou deixar os dois dentro da mesma raiz. Quanto que dá 4 vezes 5? Dá 20. Então, isso aqui é um outro jeito de escrever a raiz de 20. É a mesma coisa. Aqui, eu poderia fazer isso, mas eu consigo, nesse caso, notar que a raiz de 9,
ele é um número, não sei qual que ele é, que ele vezes ele mesmo dá 9. A gente sabe que número é esse, ele é o 3. 3 vezes 3 dá 9. Então isso aqui é uma coisa que 3. Então eu posso substituir isso aqui por 3. Isso aqui é 6. Tá? Então 2 vezes a raiz de 9 é 6. Mas como é que eu poderia colocar isso aqui numa questão para vocês? Eu poderia colocar isso aqui, ó. Qual é a raiz de 36? Tá? Então é assim que você usa essas duas propriedades. Tudo bem? Essas propriedadezinhas aqui. Essas duas propriedades são as principais para vocês responderem as questões 1 e 2. O máximo que vai aparecer para vocês é algo como isso aqui, ó. A raiz de, vamos dizer, de 100 sobre 16. Ó, isso aqui é a mesma coisa. Tem até um exemplo melhor. Vamos colocar em vez do 16, vamos colocar 36. Isso aqui eu posso separar em duas raízes. Uma raiz em cima e uma raiz embaixo. A raiz de cima, você pode até olhar na calculadora, mas eu acho que não é muito difícil de ver, que é 10. Porque 10 vezes 10 dá esse número que está aqui dentro. E você tem que pensar, que número vezes ele mesmo dá 36? É o 6. Então isso aqui é uma coisa que 10 sextos. Tudo bem? Então essa aqui a gente pode pensar como uma terceira propriedade, né? Só que isso aqui a gente não vai usar tanto. O principal para vocês é isso aqui. Tenta pegar o jeito nessas duas coisas aqui, que já é legal. É isso aí, gente. Vou postar isso aqui.